Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa do Espiritismo. Muita paz para todos. Hoje, dia 1 de maio de 2021, voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como nós temos conhecimento, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. E, dando prosseguimento aos nossos estudos, antes de tudo e primeiro do que nada, gostaríamos de lembrar aos companheiros interessados no estudo do Espiritismo a publicação do Jornal Espírita Allan Kardec, que você que é interessado nos estudos pode encontrar esta publicação no Facebook do apresentador do programa, Severino Barbosa. E nós hoje apresentamos esta edição, que já é do conhecimento, que traz uma mensagem do Papa e a fotografia do Papa, que nós extraímos da internet. E o Papa, então, o Papa Francisco, que é muito liberal, muito democrata e muito ligado, não é, como sempre, ao cristianismo, e parece até um espírita na forma de ele falar e em sua mensagem para o mundo. E ele então publica aqui uma mensagem: não existe família perfeita, mostrando a importância do perdão, da indulgência no relacionamento em geral e notadamente no relacionamento familiar. E acrescentando uma página do Espiritismo, que nós sabemos que a família é o retorno, não é? O clã familiar, à luz do Espiritismo, a ótica do Espiritismo, é o retorno de espíritos endividados uns com os outros, perante as leis de Deus. Aí volta, formando a família, pais, filhos e pais, tudo para a reconciliação, dentro da lei da programação kármica e da reencarnação. E o Papa então diz, aqui na sua mensagem: o perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente e é a alforria, a liberdade do sentimento e do coração. É o perdão. Aí ele diz: a mágoa é um veneno que intoxica e mata. Diz mais o nosso Papa: guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. Guardar mágoa, rancor e, sobretudo, vingança. O cristão não guarda ódio. O cristão domina o rancor e o ódio, e muito menos se vinga dos seus semelhantes, porque estes três sentimentos entra a visão espírita, colaborando com o Papa. Estes três sentimentos, ódio, rancor, vingança, são sentimentos próprios, característico de espírito muito atrasado, espírito muito mau, espírito muito inferior. E ele diz mais: é a autofagia, o ódio, o ressentimento e a mágoa é veneno, e intoxica o espírito e desequilibra tudo. Aí diz mais: quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. Essa é a mensagem do Papa. E então acrescenta-se mais
um pensamento que está no Evangelho segundo o Espiritismo, confirmando a mensagem do Papa, em que Allan Kardec diz: ai daquele que diz nunca perdoarei. Ai daquele. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á condenado por Deus. Com que direito reclamaria ele, o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as faltas dos outros? Como podemos conquistar o perdão de Deus se não damos perdão aos outros? Isto é a mensagem de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele acrescenta: Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Ensinou a Pedro, o apóstolo. E quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Esta foi a resposta que Jesus deu ao apóstolo Pedro. Senhor, está no Evangelho, quantas vezes perdoarei meu irmão? E Jesus escutou e respondeu: eu não te digo, Pedro, que apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque Pedro alegou a lei de Moisés, que permitia até 7 vezes. Mas Jesus eliminou essa lei e disse: eu não te digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E de modo que nós temos aqui a mensagem do Papa neste jornal, não é? Espírita Allan Kardec. Temos mais outra mensagem. Estamos olhando aqui para o relógio, que ele é materialista. Outra edição do jornal Espírita, vemos aí, Allan Kardec, em que nós vemos aqui a figura, não é, de Jesus no Templo de Jerusalém. Jesus no Templo de Jerusalém, interpretando para o público a lei de Moisés. Eis aí Jesus, de Nazaré, interpretando a lei de Moisés. E temos aqui, que também pode ser lida lá no Facebook, no mesmo Facebook, a Revista Espírita. Aquele foi o jornal, mas esta é a Revista Espírita, produzida pela Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. A figura de Divaldo Franco e o filme que já saiu falando de Divaldo Franco e do Espiritismo. A revista Nova Era, Novo Mundo. Temos aqui a figura de Divaldo Franco, que também, como dissemos, pode ser lida no mesmo Facebook. A mesma revistinha nós temos aqui uma assembleia, uma reunião, nesta edição, da Câmara dos Deputados, homenageando o Dia do Espiritismo, que é o mês de abril. Está aqui, 30 de abril, nesta edição da revista de 2019. Leiam também no Facebook. Mas outra edição, mais recente, em que vemos a figura de Santo Agostinho, falando da pluralidade dos mundos habitados no Evangelho segundo o Espiritismo. E outra edição, mais recente, em que Allan Kardec fala da rivalidade entre algumas casas espíritas. Allan Kardec fazendo a crítica que não é para haver rivalidade nem entre os espíritas, nem entre as igrejas, nem aqueles que representam o cristianismo aqui na Terra. E de maneira que nós, depois dessa apresentação, nós recorremos aqui ao nosso e-mail e encontramos aqui uma pergunta de uma senhora interessada no estudo do Espiritismo. Ela pergunta o que o Espiritismo diz
sobre o paraíso perdido de que fala a Bíblia. Ora, o paraíso perdido é uma simbologia da Bíblia, é uma afirmativa emblemática que representa um mundo, sobretudo apresentando a Terra como exemplo. A Terra está em progresso, a Terra está em evolução, e nós nunca tivemos uma evolução um progresso tão adiantado como a Terra está hoje, apesar das guerras, dos conflitos, mas a Terra está progredindo e está saindo, ou melhor, na visão espírita, está saindo do período de mundo de expiações e de prova para mundo de regeneração. Já estamos com um pé. Daí virem as reformas, daí virem outras provas de expiações que estão ocorrendo aqui no mundo, que fazem parte dessa evolução do planeta e dessa evolução dos seres humanos. E de maneira que a Terra, como está progredindo, existem os espíritos endurecidos, espíritos maus, perversos, que estão contrariando a obra de Deus aqui na Terra, a obra do progresso, da caridade, do bem, de uma forma geral. Esses espíritos endurecidos e maus, Jesus está transferindo eles para mundos inferiores à Terra. E lá depois eles recordarão que perderam o paraíso perdido, porque foram para o mundo inferior à Terra. Foram para lá ou irão para lá, já estão indo. Como um corretivo para esses espíritos, uma espécie de punição e de castigo para eles. Então lá eles recordarão que perderam o paraíso perdido, que a Bíblia chama o paraíso perdido, somos nós aqui na Terra, e outros mundos que estão no mesmo grau de evolução da Terra. Os espíritos saem para o mundo inferior, e o mundo que perderam é o paraíso perdido. A Bíblia fala desse fenômeno, desta ocorrência, com o nome de paraíso perdido. E ela então, depois dessa resposta, ela então nos pergunta: o pecado original, como é o pecado original? O pecado original é um dogma criado pelas igrejas. Dentro desse dogma de pecado original, as igrejas estão mostrando que o pecado que Adão cometeu naquela época foi transferido para a humanidade de todo o futuro. Em resumo, os sofrimentos, as dores, as provações, os problemas em geral que nós estamos passando na atual geração vêm de Adão e Eva. O Espiritismo não aprova. Não aprova seguindo a orientação de Jesus no Evangelho, a cada um segundo as suas obras, mostrando que o pecado de Adão e Eva é simbólico, não se transferiu para nós, sobretudo porque nós não conhecemos sequer Adão e nem Eva, mesmo porque Adão e Eva são figuras mitológicas, não existiram aqui na Terra. É uma figura bíblica, mostrando o começo dos homens, o início do homem aqui na Terra, da civilização terrestre. Apenas isto. Mas o pecado que Adão cometeu não se transferiu para nós. A cada um, Jesus disse, segundo as suas obras. Pai não transfere responsabilidade dos seus erros, dos seus pecados para os filhos. O pai paga pelo que fez e os filhos pagam pelo que fizeram e pelo que estão fazendo. É isso que o Espiritismo nos ensina. A cada um segundo as suas obras, porque o homem tem o seu livre-arbítrio. Nós não pagamos por Moisés, por Adão e nem por Eva. Nós reencarnamos, herdamos de nós mesmos de outras encarnações e pagamos hoje, sofremos hoje o que fizemos os outros sofrer nas encarnações passadas. Isto é a lei de causa e efeito, através da lei da reencarnação. E de maneira que
a outra pergunta aqui desta senhora. A salvação, é a pergunta dela, é pela fé, é pela graça, ou a salvação vem pelas obras? A salvação, na visão espírita, vem pelas obras, não só pela fé, porque há muitos homens que creem em Deus e são maus. Há muitos espíritos encarnados e desencarnados que creem em Deus, acreditam que têm uma grande fé no ser superior, mas continuam fazendo mal, são perversos, são inimigos da humanidade. Logo, não é a fé que salva, a salvação vem pelas obras, pela prática do bem. E é nas próprias Escrituras Sagradas, através da epístola de Tiago Menor, no capítulo 4, onde ele diz que a fé sem as obras é morta. É na Escritura que está isso, na Escritura Sagrada. E o Novo Testamento, onde está as epístolas, fazem parte ou faz parte da Bíblia. É a Bíblia. É Tiago Menor que diz isso. A fé sem obra é um cadáver sem alma, sem espírito. E de modo que, na visão do Espiritismo, não é pela fé, é a fé de mãos dadas com a caridade, com a prática do bem. Esta que salva. E diz mais, não se salva pela graça, continua dizendo, é pela caridade. E Paulo, o apóstolo, em sua epístola aos Coríntios, ele nos diz, ele falando do valor da caridade, da importância da caridade, ele diz que se eu falasse a língua de todos os homens, na epístola dele aos Coríntios, se eu falasse a língua dos próprios anjos, se eu fosse isto, aquilo, tudo no superlativo, mas se eu não tiver a caridade, eu nada estou fazendo. Eu nada seria. E ele então ressalta 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. São as 3 maiores virtudes na visão de Paulo. E ele então destaca bem a caridade. Ele diz, mas a caridade é a rainha de todas as virtudes. Quer dizer, colocou a caridade, a prática do bem, acima até mesmo da fé. É isso que Paulo nos ensina. Então, na visão espírita, não é a fé e nem a graça que nos levam à salvação. Não é, é a caridade. Claro que é associada à verdadeira fé. Mas a caridade é que salva. Porque tem muitos que creem e são maus, são perversos. De maneira que nós encerramos hoje o nosso programa Encontro com o Espiritismo, em sua nova edição, iniciando o mês de maio de 2021. Muita paz para todos e até a nova oportunidade para os nossos estudos. Muita paz.